apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus, mais palmas ao Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Honra e glória ao Senhor Jesus, Cristo ressuscitado. Abba Pai. Graça e paz, igreja em graça, amém? Levante a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, vamos orar por um instante. Pegar na Bíblia significa que cremos nela. É isso que queremos dizer com esse ato. A atitude de pegar, levantar a Bíblia na oração, mostra a Deus que cremos na sua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, amém. Para a Tua glória em nome de Jesus. Cremos na Tua palavra, como o Senhor disse em João 7:38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, e queremos dizer que cremos em Ti como está escrito, Senhor. Para a Tua glória e em nome de Jesus Cristo, eu intercedo pela Tua igreja, pelos meus irmãos, pelas Tuas ovelhas. Para que o Senhor, segundo Sua graça e misericórdia, revela a Tua palavra aos Teus filhos, e então, de fato, de verdade, ela não voltará para o Senhor vazia. Cremos nela, Senhor. Está escrito que a Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Está escrito que é necessário que aquele que crê em Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Somos nós, Senhor. Cremos na Tua palavra, cremos em Ti. E em nome de Jesus Cristo, oramos e intercedemos por aqueles que vão me ouvir e me assistir agora, para que assim como o Senhor nos revelou a Sua graça, revele a eles também. Pois Tua palavra nos ensina, em Romanos 12, que o amor deve ser não fingido. O Senhor nos ensina que o segundo mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. E estamos aqui orando pelo nosso próximo, para que também a Ele seja concedido o entendimento da Tua graça que há em Cristo Jesus. Revela a Tua palavra, Senhor, para a Tua glória. Pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Digam todos, amém. Amém. Glória a Deus. Ao Senhor. Abba, Pai. Anjos eleitos de Deus podem se assentar. Você recebe que você é um anjo eleito de Deus? Então, glória a Deus pela sua vida. Diga para o seu irmão, você é um anjo eleito de Deus. É o que Paulo disse para Timóteo, né? Graça e paz aos pastores, apóstolos que estão me assistindo agora, igrejas e outros ministérios em graça, São Paulo, Brasil, Miami, Estados Unidos, Portugal, Argentina. Graça e paz a todos vocês agora, que haja manifestação do Espírito Santo em suas vidas e que haja ministração angelical em suas vidas para a glória de Deus em nome de Jesus. Se dois concordar na terra, será ligado no céu. Quem pode falar amém? Glória a Deus. Na graça é assim. Assim como? Ovelhas, há mais de 20 anos que eu prego e ensino a graça e o apostolado. E eu quero falar algo a vocês nessa noite. Que todo o entendimento da graça parte de um versículo da Bíblia. Quem quiser entender a graça, os que precisam entender a graça, vai ter que começar por esse versículo, vai ter que passar por ele, senão não tem como entender a graça. Romanos capítulo 6, por favor. Hoje é dia 3 de setembro de 2017 e há anjos em nosso favor. Amém? Graças a Deus por isso, né? Muito bom saber que há anjos em nosso favor.
Romanos capítulo meia dúzia. Quem está em graça comigo há mais de 20 anos, já há mais de 20 anos que vem ouvindo esse texto que eu vou ler agora mais uma vez. E até eu voltar para o céu, lerei incontáveis vezes. O objetivo é esse. Para se entender a graça, é preciso passar por Romanos 6,14. Para quê? Para que possa raciocinar, pensar, falar, agir de conformidade com Romanos 6,14, que diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós. Não é o meu assunto hoje, mas é preciso que todos saibam que o pecado não tem domínio sobre nós. Por alguns motivos. Por exemplo, Hebreus 9:26 diz que o pecado foi aniquilado. Então por isso que não tem domínio sobre nós. Romanos 6,14 diz que não estamos debaixo da lei. Também é um motivo que ele não tem domínio sobre nós. Mas debaixo da graça. Tudo tem o seu tempo determinado. Mas eu penso, eu, filho de pastor, se lá em 1900 e alguma coisa eu tivesse, ou alguém tivesse me ensinado Romanos 6,14. Eu, filho de pastor, nascido na igreja evangélica de berço, nasci lá, nunca li, não sabia, meu pai pastor não leu para mim, a igreja que eu nasci nunca ninguém leu, nunca ninguém pregou, nunca ninguém ensinou. Eu vim conhecer Romanos 6,14 em fevereiro de 1997, quando o Espírito Santo se manifestou em mim, ou a mim, e veio me revelar a graça e o apostolado. Foi a primeira vez que eu conheci Romanos 6,14. E não tenho vergonha de falar. Mas apóstolo, você filho de pastor? Irmão, era para mim já conhecer, né? Mas você não fez escola dominical? Fiz, mas lá nunca me falaram isso. Eu nem sabia. Fiz escola dominical. Cantava na escolinha, cantava na frente com as crianças. Fui da mocidade. Fiz parte da... Mas nunca. Interessante isso. Uma pessoa, filho de pastor, está numa igreja, vai na escolinha dominical, pertence à mocidade e tudo, e canta na frente e tal. Mas nunca. 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15, 18, 19. Eu vim conhecer em fevereiro de 1997, era uma segunda-feira, quando o Espírito Santo se manifestou a mim e veio me revelar a graça do apostolado. Foi aí que eu conheci Romanos 6,14. Que diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós. Diga, eu recebo essa palavra em minha vida. É muito importante o cristão em graça, o crente em graça, entrar em concordância com o que está escrito. Lembra de Amós 3:3? Deus disse pela boca de Amós: andarão 2 juntos se entre eles não tiverem acordo? Quem é esses 2? É você e Deus. É Deus e você. A palavra de Deus representa Ele. Se a palavra de Deus diz, através de Paulo, que o pecado não tem domínio sobre vós, você tem que concordar. Porque concordando, você está provando que você crê em Deus. Porque crer em Deus não é outra coisa, senão crer no que Ele diz. Pegou? Lá fora no mundo você conhece pessoas que falam que creem em Deus. Não conhece? Pessoas, eu creio em Deus. Aí você cita um texto da Bíblia, não, mas não é. Mas você não crê em Deus? Olha lá, alô, foi Deus que disse, ué. Se você crê em Deus, foi Deus que disse. Pegou o raciocínio? Então diga comigo, crer em Deus nada mais é se não crer no que Ele disse. Fala para o seu irmão, isso é crer em Deus. As pessoas criam um Deus ilusório em suas mentes. Elas criam um Deus. Outro dia eu vou pregar sobre isso, o Espírito Santo me falou sobre esse assunto. As pessoas criam um Deus e, para não servir o Deus da Bíblia, creem, inventam um Deus e servem esse Deus que Ele inventou na mente. Aí não precisa congregar, não precisa dizimar, não precisa semear, não precisa louvar, não precisa nada. É um Deus que protege ele de tudo, arruma emprego para ele, é um Deus que livra ele do bandido, do assassino, mas ele é um Deus que ele não precisa nem servir esse Deus. Alguém entendeu? Isso o Espírito Santo vem me falar. Que as pessoas criam um Deus na mente, que não é o nosso caso. O Deus que nós cremos é o Deus da Bíblia, não é outro Deus. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que se revestiu em carne na pessoa de Jesus. Morreu como carne, ressuscitou ao 3º dia, está vivo por ser onipresente, está no céu e em nós também. É esse Deus que nós cremos e servimos a Ele.
pecado não terá domínio sobre vós. Digam bem forte, por quê? A Bíblia mesmo responde, é isso que eu quero ensinar para vocês. Eu quero ensinar para vocês o que o Espírito Santo me ensinou. Eu não tive um pastor, eu não tive um profeta, eu não tive um apóstolo, eu não fiz teologia, eu não fiz um cursinho. E como é que você sabe pregar? Eu prego o que ele me ensinou. Como ele me ensinou, eu prego. O que ele me ensinou? Ele me ensinou a entender a Bíblia. Olha lá, ó. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo me ensinou assim, ó. Faz a pergunta e a Bíblia mesmo te responde. Aí eu falei, pois o pecado não terá domínio sobre vós. Eu falei, por quê? Aí o Espírito me disse, continua o texto. Aí eu fui ler. Porque não estás... Falei, então, quando eu estou lendo a Bíblia, se eu perguntar a ela mesma me responde. Ela respondendo, na verdade, é Deus me ensinando e falando comigo e me respondendo as minhas perguntas. Quem está entendendo? Você não vai ouvir uma voz. Quando o Espírito Santo se manifestou a mim para revelar a graça, ele falava comigo assim, ó, abre Romanos 8. Abre Efésios 1. Então, ele não vai ficar pregando para você. Ele vai te conduzir na palavra. Por isso que João 16:13, Jesus disse que o Espírito vos guiará em toda a verdade. A verdade é a palavra de Deus. E aplauda se você tem temor a essa palavra. A verdade é a palavra. O Espírito Santo, quando fala, ele fala em linha com a palavra. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então diga comigo assim, diga, não estou debaixo da lei. Isso é um princípio. Tem igrejas, pastores e ministérios que estão vivendo como se estivesse debaixo da lei. Dizendo Deus te abençoe, que é um termo da lei. Lá de Números capítulo 6, verso 24, Deus te abençoe. Isso é um termo da lei. Na nova aliança, na graça, não existe o termo, a expressão, a frase, Deus te abençoe. Existe o quê? Aliás, não tem nem lógica, por isso que não tem nem lógica a frase, na graça, Deus te abençoe, visto que Jesus diz que tudo já está consumado. Logo, se tudo já está consumado, não é Deus te abençoe, é Deus abençoou. Por que verbo no passado abençoou? Porque Jesus já morreu. Então não é nem Deus te abençoe no presente, é Deus abençoou. Por isso você está abençoado. Isso na teologia, isso se chama hermenêutica, que é a doutrina da interpretação. É o que eu estou fazendo aqui agora. Estou interpretando a Bíblia. Não é Deus te abençoe, nem no futuro e nem agora. É Deus abençoou. Conformidade com Efésios 1:3, bendito seja Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou no passado. Por quê? Eu perguntava para o Espírito Santo, e ele falava, porque Jesus já morreu. Olha João 19:30, eu fui ler, é verdade, tudo está consumado. Então, por isso que ele abençoou, porque ele já morreu. Se ele já abençoou, nós estamos abençoados. Por isso, pela graça sois salvos, porque ele morreu para salvar. Se ele já morreu, estamos salvos. A teologia chama isso de hermenêutica, a doutrina da interpretação. Bom, o assunto de hoje, o meu tema, na graça é assim. Vou te mostrar como que é. Você tem uma Bíblia, você que me assiste no Facebook, você que me assiste no nosso site, no YouTube, você aqui na igreja, você tem uma Bíblia. Então, o princípio para entender a graça é Romanos 6,14. É você aceitar. Tem gente que não aceita. Não, mas não é bem assim. Mas como que não é assim se está escrito assim? Estão me entendendo? Então, quando você lê, quando você prega, quando você ensina, quando você crê na graça, no novo pacto, na nova aliança, como está escrito, vai conflitar muitas coisas. Se um pastor fala assim, olha, agora que você aceitou Jesus, você precisa se batizar para ser salvo de verdade mesmo. Se você se batizar, você vai ser salvo. Aí você vai ler a graça, vai conflitar. Porque a graça diz que você já é salvo e que você já foi batizado. Não, como que eu fui batizado? O pastor diz que eu tenho que ser batizado, mas a graça diz que você já foi batizado. Rapidinho, ainda em Romanos 6:3, aqui ó, do lado, ó. Eu li Romanos 6,14, olha Romanos 6,3, não é nem meu assunto, mas o Espírito Santo vai conduzindo, eu vou falando. Romanos 6,3, ou não sabeis que todos quantos seremos
no futuro. Somos no presente. Fomos no passado. Fala para o seu irmão, você não pode mudar a Bíblia. Está claro ou não está claro? É porque eu creio, eu não quero saber como você crê, eu quero saber como está escrito. Mas eu fui ensinado, eu não quero saber como você foi ensinado, eu quero saber o que e como está escrito. Porque o que você crê e o que você foi ensinado pode estar errado, mas o que está escrito não tem como estar errado. Pegou onde eu quero chegar? Então como você crê não importa, você pode estar crendo errado. Na Índia as pessoas creem que a vaca é um deus. E aí? Como é que eu vou concordar com isso? Se uma vaca parar em frente a um banco na Índia, porque na Índia é um país politeísta, crê em vários deuses. Na Índia, se uma vaca, um boi, parar em frente ao banco, aquele banco não abre naquele dia. Você sabia disso? Só abre se ela sair. Se ela sair, abre. Se não sair, ficar o dia inteiro ali, o banco não abre. Porque eles creem em reencarnação e eles creem que a vaca é um deus. Não matam barata nem rato. Porque creem que podem estar matando um bisavô, um tio que morreu. Então eles não matam barata nem rato. Isso é crença. Eu não falei que a pessoa pode estar crendo? Errado. Mas o que está escrito não tem como estar errado. Romanos 6,3. Ou não sabeis que todos quantos fomos, está escrito somos, está escrito seremos, ou está escrito fomos na sua Bíblia? Eu quero ouvir, o que está escrito na sua Bíblia? Dá um sinal se a sua Bíblia diz fomos. E quem entende que você não pode mudar a Bíblia? Então olha como que a porta é estreita que Jesus diz. Se você não pode mudar a Bíblia e você foi ensinado que você não é salvo ainda, só porque não batizou em águas, vai conflitar. Porque a graça diz que você já foi batizado, não em águas, mas em Cristo Jesus, e por isso que pela graça você é salvo. Mas a igreja que eu ia falou que você não batizava. Então, a igreja. E a Bíblia diz o quê? O que a graça diz? O que a nova aliança diz? Por isso o tema de hoje. Diga comigo, na graça é assim. Pegou o âmago onde o Espírito vai entrar? Mas na igreja que eu ia, ou que eu vou, sei lá. Na igreja que eu nasci lá naquela igreja. Eu sei como que eles pregam até hoje. Para eles, não é para Deus. E nem segundo o novo pacto. Para eles, quem não se batizar não é salvo. E nem vai ser. Por quê? Porque eles estão firmados no Jesus de Nazaré. No evangelho da circuncisão. Que dizia, quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16,16. Esse é o evangelho da circuncisão. Que foi anulado ou trocado pelo evangelho universal. Chamado de evangelho da incircuncisão. Para todos os povos. E não só mais para os judeus, como era Marcos 16. O que acontece é que muitos não sabem, a maioria não sabem, e infelizmente os que sabem não querem porque não têm coragem de mudar. Imagina uma Assembleia de Deus com mais de 100 anos, o pastor vai lá e vai falar assim: irmãos, me perdoem, porque de conformidade com um novo pacto que Deus fez em Cristo, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, vocês foram batizados em Cristo, Romanos 6,3, portanto, pela graça são salvos, de conformidade com Efésios 2,8. Que pastor que você conhece tem coragem de fazer isso? Não conhece nenhum? Prazer, Marcos Gomes. Eu fiz. Você não conhece nenhum? Então, um prazer. Porque eu fiz, irmã. Eu fiz. Por que eu fiz? Porque eu não tenho por onde fugir. Como é que eu vou falar? Você sabe quantas Bíblias eu tenho? 48 Bíblias. E quanto mais Bíblia eu tenho, mais estreito fica. Como é que eu vou fugir? Como é que eu vou falar que Romanos 6,3 não é assim? E tem mais, hein? Não é falar para vocês. Falar para vocês é fácil. Como é que eu vou falar para Deus que Romanos 6,3 não diz respeito ao batismo da salvação? Como é que eu vou falar isso para Deus? Não, Senhor, eu estava estudando aqui meu curso teológico e eu analisando, eu fui ver que Romanos 6,3 não diz respeito. Ele fala, não diz respeito como? Eu derramei meu sangue na cruz. E por isso vocês são salvos, pela minha graça.
Vocês não são salvos pelo que você faz. Vocês são salvos pelo que eu fiz. Só quem entendeu. Como é que eu vou falar para ele que está errada a Bíblia? Se a Bíblia é a palavra dele. Então, se você quer conhecer mesmo, de fato e de verdade, um homem de Deus, uma mulher de Deus, temente a Deus, você quer conhecer? Se ele tem coragem de pregar e ensinar o que diz o novo pacto, a nova aliança em Cristo Jesus. Se ele tiver coragem de pregar a graça de Deus em Cristo, você quer ver uma coisa? Romanos 6 é rico, abençoado, em revelação. Eu já li Romanos 6,14, eu li Romanos 6, verso 3. Olha Romanos 3, 28. Olha Romanos 3, 28. Diga comigo, na graça é assim. E se é assim, não pode mudar, abençoado. Posso ouvir um amém? Quem quiser mudar, pode mudar lá fora, mas aqui no Ministério Graça Apostolado, eu não posso mudar. Só se depois que eu morrer. Porque enquanto estiver vivo, eu não vou mudar. Depois que eu morrer, eu estarei livre de má consciência. Porque mudaram, né? Quando Paulo estava vivo, Paulo pregava a graça. Timóteo pregava a graça. Tito pregava a graça. Aí Paulo morreu, Tito morreu, Filemão morreu, e Timóteo morreu, aí avacalhou, esculhambou tudo. Por mais de 2000 anos, não se pregou mais a graça de Deus em Cristo. Ou seja, depois que Paulo morreu, nunca mais ninguém pregou a graça. Estou falando besteira? Vai numa biblioteca, vai ler história. Estamos em 2017, século 21. Lê a história da igreja no século 20, século 19, século 18, século 15. Lê a história da igreja. E vai lá ver quem que pregou a graça, como Paulo pregava. Sabe como que Paulo pregava? Romanos 3, verso 28. Olha como que Paulo pregava. Vai numa biblioteca, entra no Google, hoje não é biblioteca, é internet, né? Entra no Google e vai ler, vai pesquisar, vai estudar a história da igreja na terra. A história, não é da denominação A, B, C ou D, a história da igreja. Depois que Paulo morreu, não se pregou mais a graça. E muitos deram glória a Deus que Paulo morreu, porque chamaram ele de peste. Essa praga, essa peste, esse paroleiro, esses que alvoroçaram o mundo, chegaram até nós. Essa peste, essa seita. Então muitos deram glória a Deus que Paulo morreu. Porque Paulo morrendo, silenciou. Mas Jó 42:2 diz que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, não pode ser impedido. O Espírito Santo se manifestou e fez a graça chegar a nós. Oh, glória a Deus pelo Abba Pai. O Espírito se manifestou e fez a graça chegar a nós. Diga bem forte, Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Se você crê na Bíblia, vírgula, sem as obras da lei. Está filmando aqui, né? Look at me. E look at me também. Me mostra alguém que tem coragem de falar que Romanos 3:28 não é bem assim. Mostra para o seu pastor pentecostal. Mostra para o seu pastor batista. Mostra para o padre. Tem acesso ao Papa? Mostra para o Papa. Tem que pagar penitência? Tem que subir no monte? Tem que fazer campanha? Tem que fazer corrente? Tem que fazer jejum? Tem que orar o Pai Nosso? Tem que subir no monte? O novo pacto, a nova aliança que Deus fez em Cristo, diz que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Sem, não é só pela fé, sem as obras da lei. Na graça é assim. O pastor Paulo Sérgio, do Ministério Reconciliados com Cristo, do apóstolo Pedro Kelly,
Graça e paz, pastor Paulo Sérgio, está me assistindo, sempre me acompanha. Ele tem uma música assim, vou cantar só um pedacinho. Graça e apostolado, não podemos viver sem eles. Você não tem como viver nessa nova aliança, na graça, depois que Jesus morreu e ressuscitou. Você não tem como crer em Deus, você não tem como ter um relacionamento com Deus, se não for através da graça e do apostolado. Não é mais pela lei. Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei. O que quer dizer não estar debaixo da lei? Não estamos debaixo de obras, de sacrifícios. Não adianta você fazer. Não, pastor, adianta sim. Eu creio muito em Deus. Mas você crê na Bíblia? Quem crê na Bíblia? Então abra Gálatas 2. Já que você crê na Bíblia. Está escrito. Você crê na Bíblia? Então vamos ver o que diz a Bíblia. Porque Romanos 3,28 diz que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Mas você crê na Bíblia? Gálatas 2, verso 16. Vamos ver o que diz a Bíblia. Porque o assunto é, na graça, é assim. Então eu que tenho que me converter, se eu não estiver como diz a graça. Sou eu, não é a Bíblia que vai mudar. E eu tive que me converter, sendo filho de pastor, e não só filho de pastor. Eu já era pastor há 5 anos. Tá? Eu já era pastor há 5 anos, quando Deus veio falar comigo sobre a graça. Se eu já era pastor, eu batizava, eu fazia as obras da lei. Claro, eu era pastor da lei, eu era um pastor do sistema, o que eu fazia? Se eu era um pastor da lei, eu cumpria, fazia, ensinava obras da lei. Aí o Espírito me revelou a graça, falei, Senhor, o que eu vou fazer? Vai lá e fala tudo errado. Assim, no seco. Vou dar um boi para você, tá? Que mês que nós estamos? Fevereiro. De que ano? De 1997. Eu vou dar uma chance para você, tá? Fica de molho aí um mês, daqui um mês, que era março, você vai lá e começa a pregar para eles. Cadê a Jovita? Aí a primeira apostila, crescendo na graça. Aí cheguei com quem não quer nada. Graça e paz abençoados. É assim. Vai tirando Deus te abençoe, vai colocando abençoados. Né? E um domingo, 2 domingos, quarta-feira, um mês, 1 ano, 5 anos, e o ano passado completamos 20 anos em graça. É isso que você tem que fazer, pastor. Vai tirando Deus te abençoe e vai mostrando Efésios 1:3. É simples. Vai tirando Deus. Pare de falar Deus te abençoe para as pessoas. E fale como diz a nova aliança, a graça. A nova aliança, a graça não existe. Eu tenho 48 Bíblias. Eu tenho Bíblia do Padre. Ganhei mais uma esses dias, semana passada. Agora tem aquela grandona. Ganhei mais uma. Eu já tinha, ganhei mais uma. Então a 49, eu falei 48, já ganhei mais uma. Eu tenho a Bíblia do Padre. Eu tenho Bíblia Testemunho de Jeová. Eu tenho Bíblia dos Mormons. Eu tenho Bíblia Adventista. Eu tenho Congregação Cristã. Eu tenho Edições Paulinas. Eu tenho Bíblia Ave Maria. Católica, eu tenho. Eu tenho João Ferreira de Almeida, eu tenho Scofield, eu tenho Thompson, eu tenho Estudo Pentecostal, são 40 e poucas, eu tenho James, St. James, inglês, eu tenho Rana Valera, espanhol, eu tenho 49 Bíblias, e todas têm Gálatas 2,16, olha lá, Gálatas 2,16, sabemos, Paulo falando com Pedro, traduzindo, Pedro, não foge não, hein? Não foge não, Pedro. Estou resumindo, tá? O verso 16 é continuação do 15, 14, 13, 12. Então Paulo disse, Pedro, sabemos, Gálatas 2,16, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Paulo, mas eu sou batista, então... Paulo, mas eu sou pentecostal. Ô Pedro, eu não quero saber o que você é. O homem não é justificado pelas obras da lei. Vírgula, mas pela fé em Jesus Cristo, vírgula, também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Que texto que eu citei? Quem pode mudar esse texto? Fala para o seu irmão, na graça é assim.
Eu tenho um pastor no Rio de Janeiro, Nova Friburgo, está me assistindo. Pastor Fernando, meu amigo, homem de Deus. O senhor é um homem de Deus. Com a sua esposa Jussara, mulher de Deus. Eu uso o termo, a expressão homem de Deus, mulher de Deus, porque provaram que são tementes a Deus. Eram pastores da Assembleia de Deus. O pastor Fernando era da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus prega a graça de Deus em Cristo? Não, tem que cumprir a lei, senão não vai ser salvo. E se tomar a Santa Ceia, não está em comunhão com Deus. Só que nenhum pastor da Assembleia chega até mim para me explicar. Porque eu tenho uma pergunta para fazer. Se não tomar a Santa Ceia, não está em comunhão com Deus? Segundo o estatuto da Assembleia de Deus. E o modo que vocês crê. E não é só Assembleia, é batista, é todo um meio evangélico. Se não tomar a Santa Ceia, não está em comunhão com Deus. É o que eles dizem. E aí eu pergunto uma palavra, uma pergunta bíblica. Como que não está em comunhão com Deus, se, segundo Coríntios 5,19, diz que Deus estava em Cristo e reconciliou consigo mesmo o mundo, não imputando pecado aos homens? Como que não está em comunhão com Deus, se Efésios 1,4 diz que Deus escolheu antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante de Deus? Quer dizer, não está em comunhão com Deus, mas já é santo e irrepreensível. Não está em comunhão com Deus, mas já é uma nova criatura. Não está em comunhão com Deus, mas já foi reconciliado com Deus. Não está em comunhão com Deus, mas é salvo pela graça. Que teologia é essa que vocês pregam? Que evangelho é esse que vocês pregam? Confuso. Que não tem lógica. Como que alguém que não está em comunhão com Deus e já foi reconciliado com Deus em Cristo? Segundo Coríntios 5,18. Como que alguém não está em comunhão com Deus se já é uma nova criatura? Segundo Coríntios 5,17. Como que alguém não está em comunhão com Deus se 1 Coríntios 6,17 diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele? Como que não está em comunhão com Deus se já é um espírito com o Senhor? Quem quer me explicar isso? Estou aqui. Já passou de 20 anos. Ninguém veio me explicar. Estou aqui ainda. Ó. Qualquer um pode me explicar. O Papa, o Padre, o Bispo, o Cardeal, o Pastor, o Missionário, o Teólogo. Eu estou aqui. Eu quero uma resposta. Ou então cale-se. Fiquem quietos. Porque na graça é assim. O Espírito Santo está mandando eu falar sobre o batismo. Deixa eu terminar sobre o pastor Fernando. Pastor Fernando, pastora Jussara, lá em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, eram pastores da Assembleia de Deus. O pastor Fernando era um pastor da Assembleia. E aí? Irmão, você pode ser da Assembleia, você pode ser da Quimbanda, da Macumba, da magia negra, do satanismo, você pode ser da onde você quiser. Quando você ouve o evangelho da graça de Deus em Cristo e vai consultar na sua Bíblia o que diz a palavra de Deus, o Espírito Santo confirma com você a veracidade, a autenticidade da palavra. Aí já não é mais homens, não é mais ministério. Aí é a palavra de Deus que não pode mentir e nem voltar para ele vazia. Vamos ver o que Paulo fez. Abre em Gálatas 1, por favor. Gálatas capítulo 1. Depois eu vou falar um pouco sobre o batismo. Quem já achou Gálatas 1? Olha o que Paulo fez. E eu penso que é o que o pastor Fernando de Nova Friburgo fez com a esposa dele, pastora Jussara. Eu a chamo de pastora respeitosamente. Porque uma mulher de Deus, temente a Deus, que diz não ao sistema e se submete à graça de Deus em Cristo e ao apostolado, é uma mulher de Deus. É uma mulher de Deus. Amém, abençoado? Eu penso que é o que o pastor Fernando fez, porque é o que eu fiz e é o que Paulo fez. Gálatas 1,15. Gálatas 1,15. Paulo diz: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, o que Paulo fez? Não consultei carne nem sangue. E o mais importante,
nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos. Foi a atitude mais sábia que Paulo tomou. Foi a atitude mais sábia que Paulo tomou. Sabe quem andava com Jesus? Pedro, Tiago, João, Mateus, Barnabé não, Tadeu, Filipe, Mateus, Marcos, os 12 discípulos. Paulo nunca andou com Jesus. O que ele está dizendo? Quando Deus me revelou a graça, eu não fui em Jerusalém. Jerusalém é a toca do sistema. Sabe onde é a toca do sistema católico? Lá em Roma, no Vaticano. Está claro ou não está claro? A da congregação cristã, aqui no Brás. A da Assembleia, então cada um tem uma toca, né? Tem uma Jerusalém. Cada um tem a sua Jerusalém. Você ri, né, abençoado? Mas tem que ficar claro. Está claro ou não está claro? Você vai ali no metrô Brás e você vê a toca da congregação, né? Ali é a sede deles. Cada um tem uma toca. É a Jerusalém. Cada um tem a sua Jerusalém. Está me entendendo? Paulo está dizendo, quando Deus me revelou a graça, eu não fui a Jerusalém. E nem fui falar com Pedro, Tiago e João. Eu vou falar para Pedro, Tiago e João que o batismo em Cristo nos... eles vão falar que eu estou louco. Vou falar que o diabo foi aniquilado. Eu vou falar que o pecado foi aniquilado. Eles vão me expulsar daqui. Então o que Paulo disse? Eu não fui falar com eles. Quem está entendendo? Por quê? Porque eles não iriam entender e nem aceitar. Quem aqui já pregou a graça para alguém e a pessoa não aceitou? Mesmo vendo que está na Bíblia. Quem? Já viu? Que a pessoa não aceitou? Mas você mostrou a Bíblia? Aí, e sabe o que ele faz? Ele fala que tudo está errado, menos ele e a igreja dele. Não, irmão, deixa eu ver. Não, não é assim não. Não fala, não fala? Fala ou não fala? Não fala que não é assim? Não, não é assim. Ué, eu vou ler devagarzinho, tá? Devagarzinho. Efésios 2:8. Pois é... Porque ele fala que não é assim. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, vírgula, por meio da fé, vírgula, e isto não vem de vós, vírgula, é dom de Deus, vírgula, verso 9, não vem das obras, algumas Bíblias dizem, não das obras, para que ninguém se glorie. Como que a pessoa fala que não é assim, está escrito assim? Mas as pessoas falam. Fazem de tudo para dizer que a graça é uma mentira. Em outras palavras, fazem de tudo para dizer que Jesus é um mentiroso. Quando em João 14,6 ele diz que ele é o caminho e a verdade. Mas o sistema insiste em dizer que Jesus é um grande mentiroso. Quando nos enviou para anunciar que você é salvo pela graça dele. Então os pregadores e teólogos falam, em outras palavras, Jesus não passa de um mentiroso, não pode ser assim não. Quem está entendendo? Mas Jesus não é mentiroso. Fala para o seu irmão, na graça é assim. O Espírito Santo mandou falar um pouco sobre o batismo. Abre aí em Mateus 3. Tem uma pessoa agora me assistindo que eu não sei quem é, o Espírito Santo está falando comigo aqui. Que a pessoa falou assim, mas lá em Mateus 3 fala do batismo. Por causa de você, eu vou ler Mateus 3. Porque o Espírito Santo falou comigo que você falou, mas em Mateus 3. Então eu vou ler agora, irmão, vou ler. A minha Bíblia tem Mateus 3. Mateus, isso é pregar por revelação. Posso ouvir um amém? Amém. Mateus capítulo 3. Quem já achou, diga amém. Amém. Mateus 3, versículo 11. Está aqui. O Espírito Santo vai te responder, irmão. Se você quiser mandar para mim um e-mail depois, mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem no Facebook, falando, pastor, sou eu. Pode falar que eu vou dar glória a Deus, tá? A glória vai ser para Deus. Ele me revelou que você falou aí, ó. Mas em Mateus 3, então eu vou ler agora, tá aqui. Mateus 3:11. Coloca o dedo no verso 11. Para quem não sabe, é João Batista falando. Mateus 3:11, João Batista disse, eu vos batizo com água. Para quê? Para arrependimento. Mas após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu. Para aí. O João Batista era um profeta. Amém?
Só que Jesus era o Salvador. Amém? Então, por isso quer dizer mais poderoso do que eu. O João era profeta, mas Jesus era libertador, era salvador. Amém, abençoados? Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Coloque seu dedo no verso 11. A Bíblia diz, Deus diz, João Batista diz, ele vos batizará. Para aí. Primeira linha do verso 11, eu vos batizo. Quarta linha do verso 11, ele vos batizará. Na língua portuguesa, por mais burro que eu fosse, João está falando sobre dois batismos. Um com água, que ele diz que é para o arrependimento. E na quarta linha ele disse, ele quem? Jesus, vos batizará com água. Não, vamos ver o que diz a Bíblia. Mateus 3,11. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, que é o sinal, é o testificar do Espírito Santo. Então Mateus 3,11 fala sobre quantos batismos? 2. Mas deixa o Mateus 3 aberto. Agora abre em Efésios 4. Para aqueles que pensam que tem que batizar, que se não se batizar, não vai ser salvo. Eu vou te dar uma explicação agora teológica, bíblica, profética, porque é por revelação, e apostólica, doutrinária. Não tem como mudar. Está escrito, não tem como mudar. Efésios 4, deixa o Mateus 3 aberto. Efésios 4, verso 5. Eu vou abrir só por causa de vocês que podiam falar de cabeça. Efésios 4, 5. Quem já achou, diga amém. Efésios 4, 5. Uma só fé, ou um só Senhor. Olha lá, ó. Efésios 4, 5. Um só Senhor, uma só fé. E quantos batismos? Um só. Ele nem falou um batismo, ele falou um só. Em inglês, it's only one. Somente um. It's only, somente. Não tem mais, é um só. Só tem um batismo. Só que João Batista falou de quantos? De 2. Ele falou, eu batizo vocês com água. Vocês quem? Os judeus. Abre um parênteses. Em Mateus, que foi a primeira vez que a Bíblia fala sobre batismo, de Gênesis, a primeira página de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Dali para frente, a primeira vez que a Bíblia fala de batismo e mostra alguém batizando é em Mateus 3. Antes disso não existia batismo. Ou seja, 2 pontos. Moisés não foi batizado, Davi não foi batizado, Elias não foi batizado. Você quer mais homem de Deus que Elias? Foi arrebatado com o corpo e tudo e não foi batizado. Se quem não se batizar não vai ser salvo, como é que Elias entrou no céu sem se batizar? Quem quer me explicar isso? Estou esperando. Quer que eu fale de novo? Se quem não se batizar não vai ser salvo, como é que Enoque entrou no céu? Foi transladado para o céu, com roupa e tudo. Como é que o Elias ainda caiu a capa? Enoque e Elias não morreram. E foram para o céu, sem se batizar. Estou esperando, quem vai me explicar? Aqui ninguém vai explicar. No sistema muito menos, que são tudo... Olha, se eu fosse falar a vontade que eu tenho, viu? Ai... parou na hora. Então tudo mole. É, porque são um cachorro que fica latindo de longe. Fica latindo de longe, irmão. Eu não tenho medo de cachorro que late de longe. Está claro ou não está claro? Quem é filho de Deus, quem é ovelha, quem é temente a Deus, não pode fugir do que está escrito. Não tem como. Se é ovelha, se é filho de Deus, se tem o Espírito Santo, se é temente a Deus, ele não tem como fugir da palavra de Deus. Agora, se é um bode, se é um filho da perdição, se é um principado e potestade, aí é diferente. Paulo disse, nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades que estão aí nas regiões celestiais, tipo o Macedo e Valdemiro e o Agenor Duque, impedindo que a verdade chegue até o povo de Deus. Esses são os principados e potestades que Paulo disse que nós temos que lutar. Mas não é com faca, com espada, com revólver. É com o conhecimento e a explicação da verdade.
É assim que nós vencemos principados e potestades. Efésios 4, 5. Diga comigo, um só Senhor. Uma só fé. Diga bem forte, um só batismo. Você está em Efésios 4? Volta algumas páginas. Gálatas 3. Verso 27. Diga comigo, na graça é assim. Mas antes batizava. Antes quando? No tempo de João Batista? Aí batizava. Mas Jesus fez a ceia. A ceia que em Mateus 26 chama de Páscoa. A última Páscoa. A Bíblia diz que é a última. Estão fazendo até hoje. Não tem coisa errada, irmão? Ou eu estou falando besteira? Você não entendeu o raciocínio? A Bíblia diz em Mateus 26 a última ceia. Estamos no século 21. Estão fazendo ainda. E a Bíblia diz que era a última, hein? A que Jesus fez. Não tem coisa errada, irmão? É uma pergunta que eu faço. Por isso, segundo Coríntios 13, 8, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Se está escrito, não tem como anular, não tem como tirar. Gálatas 3, 27 diz o quê? Pois todos vós que serão batizados em Cristo. Olha o verbo no passado, Gálatas 3, 27. Todos vós que fostes. Fala para o seu irmão, nós já fomos batizados em Cristo. Olha para mim, olha para mim. Você pode não saber, você pode não entender, você pode não compreender, mas você já foi batizado em Cristo. Olha para mim, você pode não saber, você pode não conhecer, você pode não entender, você pode não compreender, você pode não aceitar, mas você já foi escolhido e predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo. É a Bíblia que diz isso, não tem como mudar. Alô? Não sou eu. Está claro para vocês que não sou eu? Porque eu estou te mostrando na sua Bíblia. Agora, se só eu tivesse a Bíblia e mais ninguém, vocês iam pensar, nossa, esse pastor aí, só a Bíblia dele que fala isso. Né? Não, mas você está com a sua aí. Gálatas 3, 27. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes de Cristo. Está ou não está escrito? Então agora me permite, como apóstolo e mestre, te ensinar a Bíblia. Me permita. Primeiro eu quero saber se está escrito. Eu li Mateus 3,11, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. São 2 batismos. Eu faço um, mas ele fará outro. Eu li Mateus 3,11. Depois eu li Efésios 4:5, que diz um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Agora eu estou lendo Gálatas 3:27, que diz que você já foi batizado. Pelo amor de Deus, meu irmão. Quanto que é 1 mais 1? Quanto que é 2 mais 2? Quanto que é 5 mais 5? Ora, se você já foi batizado, Gálatas 3:27, e há um só batismo, Efésios 4:5, como que os evangélicos estão fazendo ainda batismo até hoje? Você pegou meu raciocínio? Quanto que é 1 mais 1? Não é racional? 1 mais 1 é 2. 2 mais 2, 4. Eu estou te chamando a razão, irmão. Ei, estou te chamando a razão. Razão. Pensa. O sistema não quer que você pense. Mas eu preciso que você pense. Senão você não entende porque que Jesus morreu na cruz. 1 mais 1, 2. Quanto que é 2 mais 2? 4. Quanto que é 5 mais 5? 10. Quanto que é 10 menos 10? 0. 10 pecado menos 10 pecado, 0 pecado. Isso é Hebreus 9:26. Ele aniquilou o pecado. Isso é Colossenses 3:13. Ele perdoou todos os pecados. Por quê? Porque 10 pecado menos 10 pecado é 0 pecado. Isso é Colossenses 3:13. Mateus 3:11. Eu vos batizo com água, João Batista diz.
Mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Então ele estava dizendo que haveria um outro batismo. E ele disse, hein? Ele é mais poderoso do que eu. Se Jesus é mais poderoso que João Batista, subentende que o batismo em Cristo é superior ao batismo em águas. Mas vamos lá. Mateus 3,11. Eu batizo com água, João Batista diz, eu com água e ele com o Espírito Santo. Mateus 3,11. Gálatas 3,27. Vocês já foram batizados em Cristo. Você não sabe quando? Foi quando Jesus morreu na cruz. Ah, mas eu não tinha nem nascido. Então, irmão, você já nasceu debaixo da graça. Lembra o primeiro texto que eu li, Romanos 6,14? O pecado não tem domínio sobre vós, por quê? Porque você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Diga para o seu irmão, nós nascemos já debaixo da graça. Você pode não conhecer, por isso que eu falei essa frase. Você pode não conhecer, você pode não entender, você pode não compreender, você não está sabendo de nada, mas você já nasceu debaixo da graça. Você não nasceu igual Moisés, você não nasceu igual Davi, você não nasceu igual Isaías, você não nasceu igual Jeremias debaixo da lei, você nasceu debaixo da graça. Paulo diz que tudo se fez novo. Está claro ou não está claro? Para terminar o raciocínio e a pregação. Se Mateus 3,11 diz que João batizava com água e Jesus te batizaria com o Espírito Santo, Mateus 3,11. Se Gálatas 3,27 diz que você já foi batizado em Cristo, se Efésios 4,5 diz que há um só batismo e você já foi batizado, não tem outro raciocínio a você entender, senão que você é salvo pela graça de Deus. A questão é, irmão, talvez você não entendeu isso ainda, é que Deus é muito, infinitamente mais inteligente que você. Me desculpa, meu irmão, você é muito limitado. Mente medíocre, limitadíssimo, limitadérrimo. Você está pensando que só vai ser salvo quem se batizar. Você não sabia que nessa terra, todos os dias morrem gente o dia inteiro. Ou você nunca foi num cemitério, você nunca foi num necrotério, você nunca foi num hospital. Todo dia morre gente o dia inteiro. Ou você acha que todo mundo está morrendo e está batizado nas águas? Ou você acha que todo mundo é da sua religião? Você não está vendo que Deus foi mais inteligente? O que ele tinha que fazer, ele fez em Cristo. Ele salvou em Cristo, já antes de você nascer. A Igreja Batista tem o costume de enviar missionários para a China, para a Coreia, para um monte de lugar. Enviar missionário para quê? Na mente deles. Para ir lá e pregar para as pessoas, aceitar Jesus e dar tempo de batizar para ser salvo. Eles pensam assim. Olha, ele tem que batizar para ser salvo. O verdadeiro missionário, na graça, também tem que ir. Mas ele sabe que Jesus já foi na frente. E já salvou pela sua... então para que tem que ir? Para anunciar a verdade. Pregar o evangelho da graça de Deus em Cristo. Para tirar as minhocas da cabeça das pessoas. Para tirar as heresias. Para tirar as fortalezas. Infelizmente, se é que eu posso dizer isso, porque existe uma predestinação a cumprir, mas os que vieram antes de mim, a saber, a Igreja Católica e todo o sistema evangélico, só pregaram mentiras e heresias e condenações. Sem exceção, todos. Não, é que a minha não, todos. Sem exceção. Mas tem uma igreja Batista da Graça. Também fala da graça. Fala da graça no domingo, mas no outro diz que se não batizar não vai ser salvo. Que graça que é essa? Mas na Igreja Batista o pastor também fala da graça. Ele fala da graça nesse domingo, mas no outro domingo ele fala que quem não participar da Santa Ceia não está em comunhão com Deus. Toca a condenação das pessoas. Quando Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que graça que é essa? Eu quero saber. Meus irmãos, vocês são bem-aventurados.
Vocês são bem-aventurados. E vou falar por quê. Quantos milhares de pessoas queriam estar ouvindo agora essa verdade? Quantos têm orado a Deus para que Deus revele a palavra? E você está aqui sentado nesse lugar, você está aí me assistindo, agora, ao vivo, e Deus te dando todo o entendimento que você pediu há anos, e muitos que você nem pediu, Ele te deu também por graça. Vocês ouvem coisas que pessoas já nasceram, cresceram e morreram e não ouviram, e vocês estão ouvindo. Excelências das revelações de Deus, mistérios de Deus. Você sabe quem deveria estar pregando o que eu estou pregando aqui? O Papa. Pela posição que ele está e tem diante dos governos, das nações, dos países, era obrigação dele estar pregando e ensinando o que eu prego há 20 anos. Mas ele não faz isso. Por quê? Porque ele tem o rabo preso com o sistema. Se ele pregar a graça, o governador não vai dar mais terreno para eles construir a igreja católica. Que a maioria, o terreno é dado de graça pela prefeitura. Está claro ou não está claro? Então, se começar a pregar a verdade, já vai perder a aliança com a politicagem. Por isso que o Papa, ele está interligado sempre com os políticos. Vira e mexe, você vê ele em foto com político, reportagem com político, e vai lá na França visitar o governador e o presidente dos Estados Unidos, porque ele está ligado na politicagem, que está com o rabo preso. Ele não pode pregar a verdade como ela é. Tem me entendendo? Não é como Paulo. Não é como Paulo. Sabe como que era Paulo? Abre sua Bíblia em Atos. Estou terminando já. Atos 20. Tenho mais 2 textos. Atos 20. Deus está procurando pessoas que sejam como Paulo. Posso ouvir um amém? Atos 20. Quem já achou? Atos 20. Atos 20, versículo 22. Atos 20, 22. E agora, Paulo falando, compelido, ou seja, enviado pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Somente sei o que o Espírito Santo de Deus me diz, que de cidade em cidade ele me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Alguém quer prender o Papa? Hã? O Papa tem tribulações? Então, Atos 20, 23. Somente sei o que o Espírito Santo de Deus me revela. De cidade em cidade me revela, dizendo que me espera prisões e tribulações. 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Contanto, Paulo falando, que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Sabe quando o Papa vai ler um versículo desse? Nunca. Sabe quando um padre vai falar? Nunca. Sabe quando um pastor da lei vai falar? Nunca. Porque tem vínculos com homens, com denominações, com um sistema religioso. Só levanta a mão quem está entendendo o que eu estou falando aqui. E para terminar, não poderia ser outro texto senão Hebreus 12. Por favor. O assunto de hoje? Na graça é assim, irmão. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus, se você tem o Espírito de Deus, você não tem como fugir da Bíblia. Você não vai ficar arrancando páginas da Bíblia, né? Eu vou arrancar Gálatas 3:27, eu vou arrancar Efésios 4:5, eu vou arrancar Hebreus 2:14, eu vou tirar também da Bíblia Hebreus 9:26. Você não vai ficar arrancando página da Bíblia. Por isso o nosso lema é esse. Se estiver escrito, eu creio. Não tem como fugir. Na graça é assim. Uma pergunta, para mim dormir em paz. Tudo que eu li está escrito ou estou inventando e mentindo?
Quem é testemunha disso diante de Deus, que está escrito? Obrigado, Senhor. Já posso dormir em paz, viver em paz minha vida, porque pessoas várias têm confirmado em suas Bíblias que é a sua palavra. E não o que eu penso, e nem o que eu acho. Quem já achou Hebreus 12? Hebreus 12, versículo 28. Vamos ficar de pé para ler Hebreus 12, 28? Porque esse texto pede isso. Hebreus 12, 28. Ô Henrique, vem aqui depois tocar o violão para mim, por favor. Hebreus 12, ô minha filha Midian, pode ser. Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos o quê? Não ouvi. Retenhamos o quê? Hebreus 12, 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Olhem para mim, que eu preciso dormir em paz. Quem aqui é testemunha que você viu na sua Bíblia Romanos 6,14, Mateus 3,11, Efésios 4,5, Gálatas 3,27. Quem é testemunha disso? Gálatas 2,16, Romanos 3,28, Hebreus 12, 28. Vamos ler todos juntos? Diante de Deus, diante dos anjos, diante da igreja. Digam comigo. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Quantos creem no Espírito Santo? Ele me deu mais uma revelação aqui. 2 Coríntios 2. Mais um texto. 2 Coríntios 2. Toda a igreja deve citar comigo a palavra de Deus, para que toda a igreja veja que não é invenção de homens, é o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios 2, 17. Não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Se a sua Bíblia tem 2 Coríntios 2, 17, digam comigo, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus. Diga, na presença de Deus. Curvem suas cabeças. Senhor meu Deus e meu Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nos curvamos em submissão e obediência e em temor a Ti e a Sua palavra, pois o Teu Espírito Santo nos diz claramente que na graça é assim. Não é mais o batismo de João Batista. Fomos batizados em Cristo Jesus. Por isso Ele é o nosso Senhor. Nós, Teus filhos, Tuas ovelhas, Tua igreja, Teus escolhidos, Teus eleitos na face da terra, todos já foram batizados em Cristo Jesus. Por isso, pela Tua graça, todos, sem exceção, são salvos. Pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, e nós não podemos anular a Tua graça, Senhor. Longe de mim, longe de nós, pisar no sangue de Cristo, que foi derramado por nós na cruz. Longe de nós, anular a Tua graça, a Tua morte, o Teu sacrifício. Longe de nós, Senhor.
pois pelo teu Espírito e segundo a tua palavra, nós entendemos que o Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo para a sua glória. Por isso o Evangelho diz que fomos comprados por bom preço. Senhor, confirma este Evangelho genuíno e verdadeiro nos corações, nas mentes, no espírito, na alma dos que me ouviram nessa noite, dos que me assistiram e compararam e confirmaram em suas Bíblias o que diz a sua palavra. Senhor, deixa claro na mente de todos que não sou eu que penso assim, mas a tua palavra diz assim. Deixa claro, Senhor, na mente de todos que não é uma interpretação pessoal minha, porque todas as Bíblias dizem isso. Revela os corações, Senhor, para que o Senhor mesmo seja exaltado e glorificado por cada filho de Deus que conhece, que entende, que compreende e que recebe a tua graça e o apostolado. Eu oro por todos os teus filhos, tuas ovelhas, que foram comprados pelo teu sangue na cruz. Eu oro, Senhor, para que esse entendimento chegue a eles também. Porque Paulo disse: oramos para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Eu oro, Senhor, para que a tua igreja, os teus filhos, as tuas ovelhas, recebam a tua graça em Cristo Jesus, para que a tua morte na cruz, por eles, não tenha sido em vão. Você, igreja aqui, levante sua mão direita e diga comigo: Senhor Jesus, nós não anulamos a tua graça. Pelo contrário, Senhor, recebemos a graça e o apostolado por amor ao seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Recebemos o teu reino, que não pode ser abalado. Recebemos a tua graça com reverência e santo temor. Obrigado, Senhor, por me dar a vida eterna em Cristo Jesus, por me salvar pela sua graça, por me justificar pela fé, sem as obras da lei. Graças te dou, Senhor, porque agora em Cristo eu sou uma nova criatura. Eu sou filho de Deus pela fé em Jesus Cristo, porque eu fui batizado em Cristo para a glória de Deus. Por isso, pela sua graça eu sou salvo. Graças a Deus. Amém. Creiam, porque na graça é assim. Amém. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.